A proteína em pó vendida em lojas de suplementos ou farmácias ainda gera muita polêmica. Ela é realmente necessária? Ela faz mal para a minha saúde? Contém substâncias perigosas? Qual a dose recomendada? Quando eu devo tomar? Como ela é produzida? Tenho certeza de que você já ouviu algum amigo, algum familiar ou até mesmo algum profissional de saúde falar sobre como a proteína, e especialmente a proteína em pó, faz mal para os seus rins ou para o seu fígado. Tudo isso é verdade? Felizmente, esses preconceitos e mitos estão cada vez menos presentes e hoje temos evidências de sobra para resolver essas dúvidas que acabei de levantar. Você vai me acompanhar enquanto explico o que ocorre no seu corpo quando consome álcool? Poderíamos dizer que é o suplemento mais consumido do mundo? Proteína de soro ou whey protein, conhecida como proteína em pó, devido à sua forma de apresentação. Você vai ver que, longe de ser um suplemento só para quem frequenta a academia, a proteína de soro está mais próxima de ser um alimento do que um suplemento. É verdade, e que tem aplicações mais do que úteis para a maioria de nós. A proteína do soro vem de uma parte do leite chamada soro ou lactossoro, que à primeira vista é um líquido amarelado e hidrossolúvel solúvel em água, de um aspecto na verdade pouco atraente. A proteína do leite de vaca é composta em 80% por caseína, um tipo de proteína, e em 20% por proteína do soro, que na verdade não é uma única proteína, mas sim um grupo de proteínas que são classificadas pela sua solubilidade no soro do leite. A proteína do soro é obtida durante a fabricação do queijo, e que até algumas décadas atrás era simplesmente descartada, pois não se conheciam todas as suas aplicações. Imagina só. E para realmente entender como é feita a proteína do soro que você vê naquele pote colorido com pessoas muito fortes, você precisa entender como o queijo é feito. Veja só. Quando se adiciona artificialmente um coagulante, uma substância coagulante como a renina ou a quinina ao leite, forma-se a coalhada de um lado e o soro do leite ou lactossoro do outro. Por outro lado, a coalhada é rica em outra proteína muito popular que já mencionamos, que é a caseína, sobre a qual falaremos em outro vídeo. Se vocês quiserem. Enquanto o soro é rico em diferentes proteínas de alto valor biológico, que são justamente as que compõem a proteína do soro do leite, que depois você vê no pote em forma de pó. Posteriormente, por meio de processos industriais de filtragem e desidratação, essas proteínas do soro do leite se transformam em pó desidratado, que você adiciona aos iogurtes, ao próprio leite, à água, aos suplementos enterais que você recebe no hospital, etc, etc, etc. Dos processos de filtragem e hidrólise dependerá a concentração de proteínas no suplemento em questão e sua denominação. Isolado, concentrado, hidrolisado. De proteína do soro. Embora quase toda a proteína do soro existente venha das vacas, qualquer animal produtor de leite pode gerar proteína do soro. Búfalos, camelos, lhamas e sim também seres humanos. A proteína do soro é realmente a melhor proteína existente, superior a todas as outras? Para responder a essa pergunta, precisamos usar ferramentas que avaliem a qualidade de uma proteína. O método atualmente mais utilizado se chama Método Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, que avalia tanto a quantidade de aminoácidos essenciais de uma fonte proteica, que são, lembro, aqueles que o seu corpo não consegue sintetizar e, portanto, você precisa obter de fontes externas. Como também avalia a digestibilidade desses aminoácidos, ou seja, o quão bem você os absorve. A pontuação Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score máxima é 1, que seria uma fonte proteica perfeita, poderíamos dizer nos termos mencionados anteriormente. Como vemos, tanto o concentrado quanto o isolado de proteína do soro, que se diferenciam na quantidade de proteína, basicamente têm um índice Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score de 1. O melhor, no mesmo nível que o leite integral, que o frango ou que o ovo. Logo atrás vem fontes vegetais, como o isolado de proteína de soja ou de ervilha. Portanto, a proteína do soro do leite é uma proteína de excelente qualidade, com uma digestibilidade muito boa, mas não é a melhor nem insubstituível. Embora, por outro lado, esse argumento de que a proteína de pote é uma proteína falsa e que a proteína do frango é a boa, também não me convence. Esse argumento não é válido, e temos evidências de sobra para dizer que não é. A proteína do soro do leite não é nada mais do que a melhor proteína que o leite tem em um formato fácil de consumir. É isso, só isso? É insubstituível ou é necessária? A resposta é que não. É útil em determinadas situações? Bem, é claro. E agora justamente vamos ver em quais dessas situações a proteína do soro pode realmente te ajudar. Talvez você conheça as duas primeiras, mas fique até o final porque as últimas 5 vão te surpreender.
Primeiro, hipertrofia no contexto de um superávit calórico, esse é o uso, poderíamos dizer, mais frequente da proteína do soro, ajudar o músculo a crescer. Para que a célula muscular cresça, precisa acontecer um processo chamado síntese proteica muscular, ou síntese proteica muscular, que é estimulado pela proteína do soro. E é especificamente por alguns aminoácidos presentes nela, como a leucina. Primeiramente, um conjunto de proteínas anabólicas chamado mTOR é estimulado. Embora, para que isso aconteça, você precise estar em superávit calórico, ou seja, ter um excedente energético para usar na construção de músculo. E além disso, você também precisa de um estímulo mecânico, que é o treino de força, com cargas, com o peso do seu corpo, com elásticos, com TRX, como preferir, mas treino de força. Lembre-se de que, sem exercício físico, você pode tomar toda a proteína de soro que quiser. Ela não vai ser usada para construir músculo, mas sim para gerar glicose no fígado ou para ser oxidada. Os aminoácidos não utilizados são oxidados para produzir energia, embora produzam muito menos energia do que as gorduras ou os carboidratos. Lembre-se, se você toma whey protein, pelo menos faça treino de força, senão estará desperdiçando dinheiro. Segundo ponto, evitar a perda de músculo em dietas muito hipocalóricas. Uma função menos conhecida da proteína do soro do leite é evitar a perda muscular durante dietas agressivas. Se você está acima do peso ou tem obesidade e quer perder 10, 15 ou 20 quilos, o melhor que você pode fazer é aumentar o teor de proteína da dieta. O ideal é focar na nutrição. Além disso, há diversas outras ações possíveis. Isso ocorre porque a proteína reduz o apetite, dificilmente vira gordura e preserva a massa magra. Em toda a dieta de perda de peso, repito, em toda a dieta de perda de peso você também perde músculo. Aproximadamente um quarto do peso perdido é massa livre de gordura, é músculo, osso e massa livre de gordura. Esse é o conceito. E isso é ruim, é nefasto. E além disso, é enganoso. É enganoso porque você pode ficar muito feliz por estar perdendo peso, mas até um terço ou um quarto desse peso perdido é músculo. E nefasto porque é bem sabido que quanto menos músculo, mais fácil será no futuro voltar a ganhar o peso que você perdeu ou até mais. Quanto mais rigorosa for a dieta, mais proteína você deve adicionar a ela. O problema é que, quando falamos de quantidades muito elevadas de proteína, como 2 gramas por quilo de peso por dia, é muito difícil consumir tudo apenas com alimentos. E é aqui que a proteína do soro é muito conveniente pela facilidade de consumo, ou seja, sem ser indispensável. É um alimento processado ou suplemento muito prático, porque fornece muita proteína em pouco volume e em um formato líquido, que naturalmente é menos saciante. Por exemplo, você pode tomar um copo com 40 gramas de proteína do soro sem nem perceber. Mas para obter a mesma quantidade no peito de frango, você vai ter que comer cerca de 200 gramas de peito. Se estiver com fome, será fácil, mas se não estiver, não será tão simples. Terceiro ponto, evitar a sarcopenia em idades avançadas. Se você for como a maioria, vai identificar a proteína como um suplemento para jovens fortes, que vão à academia, têm uma boa massa muscular e estão na casa dos 20 ou 30 anos. Mas e se eu te dissesse que faz mais sentido a suplementação com proteína do soro do leite em pessoas mais velhas do que em pessoas muito jovens? Meus argumentos são os seguintes, preste atenção. Conforme você envelhece, vai desenvolvendo o que se conhece como resistência anabólica, que quer dizer que você precisa de um estímulo anabólico cada vez mais elevado. Para ganhar ou para não perder simplesmente massa muscular, conforme os anos passam, fica mais difícil para nós não perder músculo. Isso está associado a outro fato. Vamos perdendo o apetite conforme envelhecemos também e muitas vezes temos menos vontade de consumir alimentos proteicos. Outras vezes, isso se soma a múltiplos medicamentos que diminuem o apetite ou a transtornos de humor que também o reduzem. Ou a outras doenças, ou problemas dentários que limitam o consumo de alimentos sólidos. A conclusão lógica é que muitos idosos não chegam nem perto das recomendações de proteína, o que acelera a perda de massa muscular e nos faz chegar mais rápido à temida sarcopenia. Sarco significa carne e penia e indica déficit, ou seja, déficit de músculo. Portanto, um déficit de massa muscular que está relacionado com mais quedas, mais hospitalizações, menos força e maior risco de mortalidade. Quarto ponto. Efeito antioxidante. A proteína do soro do leite possui um efeito antioxidante pouco conhecido, porém muito interessante. Ela contém um aminoácido em quantidade considerável chamado cisteína, que é precursor da glutationa, um dos maiores antioxidantes que você tem no seu organismo.
Embora você possa encontrar a cisteína em outras fontes proteicas ou suplementando-se com N-acetilcisteína, na proteína do soro do leite, a cisteína tem uma configuração bioquímica que faz com que a assimilemos melhor. Níveis mais altos de glutationa podem ser muito úteis em pacientes com fígado gorduroso, reduzindo a quantidade de gordura no fígado e diminuindo as transaminases nos exames laboratoriais. Embora, na verdade, eles serão úteis em qualquer desequilíbrio entre estresse oxidativo e capacidade antioxidante, como comentamos longamente no vídeo sobre antioxidantes que deixo aqui para você. Quinto ponto: melhor controle do apetite ao longo do dia devido à diminuição da grelina. Como já comentei em outros vídeos, manter elevados os seus níveis de saciedade é fundamental na hora de perder peso ou não ganhá-lo. Os níveis de saciedade são controlados por diversos hormônios. Isso é algo extremamente complexo, difícil de explicar e que nem conseguimos compreender totalmente. Perfeitamente. Mas uma das mais importantes se chama grelina, que aumenta quando ficamos um tempo sem comer. A leptina, no entanto, sinaliza saciedade e é produzida quando acabamos de comer, dizendo ao nosso sistema nervoso central que estamos cheios e que não devemos comer mais. O que acontece na obesidade é que há uma resistência à leptina. E, portanto, ou não recebemos esse sinal de saciedade ou o recebemos com menor intensidade. Interpretar e saber modificar esses hormônios é fundamental para ter sucesso a longo prazo. Como vocês podem ver, perder peso é muito mais complexo do que simplesmente contar calorias ingeridas e gastas. Sexto ponto, reduz a permeabilidade intestinal devido ao seu teor de glutamina. Uma grande quantidade de doenças começa no trato digestivo, isso é verdade, e por outro lado, muitas doenças que começam em outro lugar acabam afetando o trato digestivo, o sistema digestivo. Muitos autores pensam que tudo começa com uma perda na função de barreira que o nosso sistema digestivo exerce, evitando a entrada na corrente sanguínea de diferentes compostos problemáticos, como elementos bacterianos que desencadeariam respostas inflamatórias no organismo. A proteína do soro pode realmente diminuir a permeabilidade intestinal? Veja este estudo. A ingestão de 0,5 gramas de proteína do soro por quilo de peso corporal por dia, cerca de 40 gramas para alguém de 80 quilos. Durante um mês, reduziu a permeabilidade intestinal em pacientes com doença de Crohn, caracterizada por alta permeabilidade intestinal. A melhora na permeabilidade intestinal é devido à glutamina, um aminoácido que pode ser suplementado separadamente e serve de alimento para as células do trato digestivo. Se quiserem um vídeo sobre glutamina e suas aplicações, deixem nos comentários. E por último, sétimo ponto, melhor recuperação muscular pós-treino e também menor fadiga pós-treino. Quanto melhor você recuperar seu sistema muscular depois de treinar, menor será o risco de lesão e mais desempenho você terá na próxima sessão. Após um treino intenso, nossa força muscular e desempenho físico claramente diminuem. Devido à fadiga do sistema nervoso central, microlesões musculares, alterações vasculares e outras mudanças locais no músculo, a proteína do soro reduz a perda de força após o treino. E como ela faz isso? Parece que ela consegue isso reduzindo a fadiga no nível do sistema nervoso central, que é quem realmente controla a força muscular. Além disso, aumenta os níveis de glutationa e facilita o transporte de oxigênio nos vasos sanguíneos. Ou seja, não só vai melhorar a recuperação muscular, mas também é capaz de reduzir os níveis de fadiga a nível central, por mecanismos que ainda nem conhecemos completamente. Por isso, a proteína do soro deveria ser incluída nas soluções de recuperação após o treino em atletas amadores, recreativos ou atletas de elite. Por hoje é isso. Espero que tenha aprendido algo. Inscreva-se para termos vídeos cada vez melhores neste canal. Um forte abraço e até breve. Sigamos empoderando.